Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é sobre refactoring, só que com mão na massa. Na aula anterior eu falei sobre refactoring, se você não assistiu eu vou deixar o link aqui em cima caso você se interesse. Lá eu falei sobre a base teórica da parada, como que funciona o refactoring, o que que ele faz, para que ele serve e por que que eu acho que o teste de unidade é a melhor ferramenta que você vai encontrar para te ajudar com esses refactorings, para tirar esse medo de refatorar seu código e quebrar tudo de uma vez. Só que naquela outra aula faltou um pouco de exemplo prático, né? Faltou mostrar um pouco de código aqui, eu sei que vocês curtem código, então resolvi trazer mais exemplos hoje para mostrar realmente como que é a dinâmica, né? Quando eu tenho teste de unidade, como é que funciona quando eu estou refatorando, o que que muda, como que muda. Exemplo simples, mas que eu acho que ilustra bastante as situações que você vai pegar no dia a dia. Uma situação do meu dia a dia, não é exatamente igual, né, mas é muito parecido com a situação que eu passei aí há algum tempinho atrás. Quero trazer um pouco dessa experiência para você. Só para começar aqui, vamos recapitular um pouco do que eu falei na outra aula, porque talvez você não tenha visto, ou você de repente não quer ver, só quer ver a parte prática da coisa, que é a parte do código. Então vou fazer um wrap-up bem rápido aqui, um resumão daquilo que eu falei no outro vídeo. Mas se você tiver interesse, volta lá e dá uma assistida. Então o refactoring, ele sempre foca no processamento. Todo método, todo sistema, todo código-fonte, ele sempre se baseia em três coisas, né? Ele recebe uma entrada, ele efetua um processamento e te devolve uma saída, ou ele efetua alguma parada lá que vai te gerar um resultado. O refactoring, ele sempre foca na parte do meio da coisa, no processamento. Você faz alterações no seu código sem mudar a saída. Isso é um conceito muito importante. E o refactoring ele serve para melhorar a estrutura interna do nosso código. Às vezes o seu código não está muito legal ou ele está difícil de manter, né? Uma outra função aí, facilitar alterações futuras, e às vezes não são nem tão futuras assim, né? Às vezes é uma coisa que você mexe hoje, depois de amanhã você já vai ter que mexer, semana que vem você vai ter que mexer nele de novo, e a gente faz essas alterações com o objetivo de melhorar o código, né? De deixar ele um pouco mais fácil de manter, um pouco mais performático às vezes, depende aí da coisa que você precisa executar, mas eu acho que é bem interessante você entender esse conceito. A gente foca no processamento, a gente muda o miolo do código e não altera as saídas. Às vezes você pode até alterar a entrada, mas a saída não pode mudar. Eu gosto de dar o exemplo do refactoring como a limpeza da cozinha de um restaurante. Se você vai num restaurante, tudo que a gente vê como cliente é o serviço que o restaurante presta, né? Aquilo que ele vai, como ele te serve a comida, se os garçons são educados, se as pessoas estão te tratando bem, se vem tudo limpinho ali para você na mesa. Então tem um monte de coisas que o restaurante faz que gira em torno disso. Agora, existe um trabalho dentro dessa empresa, que é o restaurante, que a gente, como cliente, a gente não vê acontecer. Quando o cozinheiro está ali mexendo nas panelas, mexendo no fogão, cara, vai cair comida, enquanto ele está transportando, às vezes cai alguma coisa, as pessoas pisam, a cozinha fica uma zona, fica tudo sujo. Só que a limpeza dessa cozinha não acontece durante o dia, a gente não vê. Geralmente ela acontece no final do expediente, né? Quando os clientes não estão mais lá e quando o serviço não está sendo mais prestado. Então é uma atividade que é importante, porque afinal se você não limpar a cozinha, né, vai começar a vir rato, barata, vai ficar uma zona lá, mosca, e aí você não vai querer comer num restaurante que tem uma cozinha totalmente suja. Mas a gente não enxerga isso. E se você não faz essa limpeza, o negócio degringola e chega a afetar o seu serviço. Você vai começar a servir comidas ruins, você vai começar a deixar o seu serviço pior. Né? O refactoring é a mesma coisa. A gente faz um trabalho de bastidores, né? Nós os devs, né? A gente faz trabalho ali no back-end da coisa, né? Num lugar onde ninguém enxerga, mas que deixa o seu serviço melhor, que deixa o seu resultado melhor. E como toda outra atividade de TI, como toda atividade de desenvolvimento de software, isso demanda tempo. E é por isso que, na maioria das vezes, as empresas não alocam dinheiro para fazer isso, né? Porque vai gastar um tempo ali que talvez elas queiram usar para fazer uma feature nova, para fazer alguma coisa. Ninguém para pensar que eu vou
investir um dinheiro aqui para fazer um projeto e esse negócio não vai ser feito da melhor forma possível, né? Nenhum chefe, nenhum diretor, nenhum CEO vai imaginar isso, né? Todo mundo quer que o negócio seja feito da forma certa, da melhor forma possível, na primeira vez. Mas a gente sabe que não é assim que funciona o desenvolvimento de software, né? Passam pessoas, tem um monte de gente que passa ali, às vezes as pessoas estão em evolução, a gente olha o código hoje, amanhã ele parece ruim já. Então, tem uma série de coisas aí que influenciam, mas a empresa não vai demandar tempo para isso, né? Ela não vai investir dinheiro só para você refatorar as coisas, porque é uma atividade que vai consumir um tempo precioso. E existe também o risco ali de quebrar um negócio que está funcionando, isso é uma coisa muito comum, né? Geralmente a gente tem medo de mexer num sistema, principalmente quando ele já está em produção, porque o negócio está funcionando lá. Você vai lá, refatora uma coisa que não muda a saída, né? Não muda a sensação do seu cliente, não oferece nada de novo para ele, fica parecendo que você está fazendo um trabalho inútil. E se você quebrou o código, é pior ainda, né? Pô, por que você quebrou um negócio que estava funcionando? Por que você foi lá mexer? Se você não sabe, e aí, enfim, né? Vai gerando os nossos medos de fazer essas alterações. E é por isso que eu acho que o teste de unidade é o recurso ideal para isso. Porque ele te oferece a possibilidade de validar as saídas do seu código sem se importar com o processamento. Ou pelo menos quase sem se importar, né? Depende do tipo de teste, depende do código, como ele está estruturado. Mas na grande maioria das vezes aí ele não se importa. Ele só dá um assert ali no final e vê se o resultado que você gerou bate com aquilo que se espera. Então é a melhor ferramenta para isso. A gente consegue mexer dentro do processamento, né, dentro do código do seu método, dentro do código do seu sistema, e o seu teste de unidade é um gabarito que vai dizer se a sua alteração quebrou, né, tá retornando como estava antes, ou se quebrou alguma coisa ali e parou de funcionar, tá te devolvendo um resultado diferente daquilo que você queria. É por isso que eu acho que ele é realmente o melhor recurso, tecnicamente falando, para a gente poder fazer refactor. Isso tudo foi o que eu falei na aula anterior, então, como eu já disse, se você quiser assistir com mais detalhes, porque bem rapidamente aqui, volta lá no outro vídeo, dá uma olhada aí, ele está na descrição também aí do post, ou onde quer que você esteja vendo, deve ter um link aí em algum lugar para te mostrar essa outra aula aí. E agora vamos falar um pouco sobre o exemplo que eu trouxe, naquele nosso sistema de central de reservas, né, onde já mostrei vários outros exemplos aqui, eu criei um fluxo de cancelamento de reserva. E o que esse fluxo de cancelamento ele faz? Imagina que você está lá, fez uma reserva de um hotel e aí você resolve cancelar a sua reserva, né? Você vai aparecer um questionário, você informa qual que é o número da sua reserva. Na verdade você vai estar geralmente numa tela de consulta, né? Você clica na sua reserva, você fala lá que você quer cancelar e aí ele vai abrir um questionário para você informar por que você quer fazer o cancelamento, né? E aí logo depois na sequência ali ele vai fazer alguns cálculos, vai aplicar algumas regras de negócio e vai dizer para você se ele conseguiu fazer o cancelamento dessa reserva ou não. Então, a primeira coisa que ele vai fazer ali é a consulta dessa reserva. E depois tem algumas regras de negócio ali para criar os motivos de cancelamento, né? Além daqueles que estão na tela, tem algumas regras, a gente vai ver ali. E depois ele envia para o sistema financeiro, uma outra API, que faz o cálculo do reembolso. Ele vai verificar lá se você já pagou alguma coisa, se você não pagou, se você está dentro do contrato ali, do período do contrato para fazer o cancelamento, receber 30%, 70%, depende aí das regras, né? Mas ele vai fazer o cálculo lá do reembolso e vai te falar se você tem direito a esse reembolso ou não. Então, a classe, o código está aqui, né? É uma classe, um handler, já você deve estar acostumado aí se você acompanha o canal. Eu gosto muito de usar o mediator, que é esse cara aqui, e aí ele faz aqui a consulta, né? Primeira coisa que eu falei lá, ele vai verificar se a reserva existe, se ela não existe, né? Aqui, lembrando que é uma API, né? Estou dentro de um sistema de back-end, não tem uma tela, não tem nada aqui. Eu acho que é mais fácil explicar as coisas só com back-end. Talvez aí no futuro eu traga exemplos com front-end também, mas aqui é só o back-end, então ele obrigatoriamente ele vai checar se a reserva existe, e antes de fazer esse cálculo do reembolso, ele verifica quais são os motivos do cancelamento. Além daqueles que a tela te manda, tem algumas regras adicionais aqui para criar esses motivos baseado ou
no status da reserva, mais a quantidade de dias com antecedência, né, que você está fazendo esse cancelamento, e também com o texto. Sempre tem aquele campinho texto lá, outros motivos, né, e aí você digita um texto livre, ele faz uma avaliação também naquilo que o cliente digitou, para jogar aqui, se ele digitar desistir, né, está procurando um token aqui, ele adiciona um outro motivo de cancelamento. Cada motivo é uma lista de int, né, então, cada motivo tem um código, ele adiciona um código novo aqui. Esse código aqui, depois que ele passa pelo cálculo do reembolso, o sistema financeiro vai devolver o valor, né, que vai ser do reembolso, e essa API aqui ela te devolve uma mensagem falando quanto você vai reembolsar, né? Além de devolver o valor, claro, vai devolver também já formatado aqui na mensagem. E se ele realmente conseguiu fazer o cancelamento, ele vai no banco e faz o cancelamento da reserva. Uma coisa bem simples, é muito parecido com a situação que eu passei em produção, no meu trabalho. Foi isso até que me trouxe a ideia de trazer esse exemplo. Tem várias coisinhas aqui, vários detalhezinhos que eu acho que alguns desafios, né, que eu tive que enfrentar lá, e eu acho que vai te ajudar, porque provavelmente são coisas que você também vai encontrar aí no seu dia a dia, né? Vamos começar o nosso exemplo aqui adicionando uma nova feature. Então, do mesmo jeito que eu tive que fazer, no meu caso não era uma nova feature, né? Era uma correção, aqui a gente vai adicionar uma nova feature. A gente vai colocar ali um motivo novo de cancelamento, que é por Covid ou por medo da pandemia. A gente está aí já reta final de pandemia, espero eu, né, 2022, a gente passou aí uma situação bem triste, né, infelizmente, mas atualizada para a situação. Então, uma feature muito simples, né, se o cliente aqui no seu outros motivos, né, ele digitar aqui que o motivo do cancelamento tinha a ver com o Covid, ou porque ele estava com medo da pandemia, ele vai adicionar um novo código de motivo, e aí o sistema financeiro vai tomar alguma decisão ali, vai mudar a forma de calcular o reembolso, enfim, tá dentro ali das regras do sistema financeiro. Eu não detalhei essas regras aqui, porque eu estou separando a responsabilidade de quem faz o cálculo desse reembolso com o nosso sistema de reserva. Nosso sistema só cuida da reserva, né? Ele não faz nada de cálculos financeiros, né? Até porque tem que checar lá no banco se o cara pagou, se não pagou. Então tem uma série de controles ali. O nosso sistema aqui está distribuído. Eu não sei se essa é a sua realidade. É um pouco parecido com a minha realidade, né? Lá a gente tem essa distribuição em serviços menores, mais granularidade, né? Mas é bom até para, se você não é essa situação, né, é bom até para você entender um pouco melhor aí como que funciona esse mundo com menos monólitos e mais serviços. Mas então é isso, uma nova feature, vamos adicionar uma nova feature e a gente começa esse exemplo daqui. A primeira coisa que eu preciso dizer para você aqui é, toda vez que você for fazer um refactoring, você não deve fazer ele sem a necessidade de fazer uma alteração no código. O que eu chamo de necessidade? Quando a gente olha para um código que não está muito legal, mas eu não sei, parece que está meio zoado aqui, a lógica está meio esquisita, a gente, como devs, a gente fica sempre com aquela vontade de mexer, né? Dá aquela coceirinha e fala, pô, acho que é melhor mexer aqui, esse código está ruim, está meio zoado e tal. E a gente fica com esse ímpeto de fazer as coisas. Mas isso é uma decisão que nem sempre é positiva, nem para a empresa, nem para você. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente olha para uma lógica que ela não parece boa porque é o nosso ponto de vista. Os devs eles têm pensamentos diferentes. A gente chega em soluções diferentes para o mesmo problema. Muitas vezes é importante que você aprenda com o código dos outros para melhorar a sua lógica. Pode não estar bom para você, mas não necessariamente significa que o código está ruim. Ele pode estar só diferente. Então é importante que você aprenda a entender o código dos outros, e a avaliar também. E muito mais importante que isso até é aprender com a forma como os outros programam. Isso é uma coisa muito importante. O outro ponto é que entra naquela situação onde a gente vai mexer no processamento do código, vai mexer no miolo do código ali sem alterar a saída. E isso vai colocar alguns riscos dentro
do seu trabalho, dentro da sua atividade. E aí eu não sei se você deve lidar com esses riscos ou não. Então, eu estou falando aqui que você não deve fazer, mas não é que não sou dono da verdade. Você pode fazer do jeito que você quiser, da forma como você quiser. Eu não recomendo que você faça. Sempre que você for fazer um refactoring, não faça ele solto. Ah, do nada eu vou pegar aqui 10 minutos do meu tempo e vou refatorar esse código. Não faça isso. Pega uma feature que você precisa implementar, ou de repente você precisa corrigir um bug dentro daquele código, e aproveita esse movimento de alteração para fazer o seu refactoring. Aproveite as janelas que o dia a dia te oferece. Não faça isso sem conexão nenhuma com a sua atividade, sem conexão nenhuma com alguma coisa que vai trazer retorno para a empresa. Porque se isso der problema, talvez você não tenha experiência para lidar com isso. Talvez você não tenha, eu vou falar maturidade aqui, né? Talvez você não tenha a maturidade de lidar com a situação. Mas não é que você não é um bom dev ou um mau dev, né? No começo da carreira, principalmente, a gente fica um pouco pressionado por essas coisas. Porque a gente não sabe lidar com as situações, a gente tem pouca experiência com o código do sistema, tem pouca experiência com o código-fonte, né? A gente não tem um leque muito vasto de recursos para lidar com problemas, né? Com velocidade de corrigir bugs. Então, principalmente se você está no começo da sua carreira, eu recomendo que você não faça, que você sempre faça seus refactorings junto com outras coisas. Porque daí se justifica o movimento de fazer. Até se você está começando, é melhor até que você evite fazer muito refactoring. Porque se der algum problema, talvez você fique traumatizado aí. As pessoas vão reclamar, vão falar que você tá fazendo bobagem aí, não está servindo. E aí você vai se retrair e não vai querer fazer mais. Então vai bloquear o seu crescimento. Então evita de fazer muito refactoring no começo da carreira. Não estou dizendo que você não deve fazer, né, mas evita. Tenta aprender. No começo você precisa aprender mais e oferecer menos. Procura aprender mais, né, os seus momentos para aprender. E aí, se você já tem uma experiência com o código, você já tem uma certa facilidade ali com o código da aplicação, eu falo, né? E se você tem uma certa facilidade já com C#, com a sua linguagem de programação, aí eu acho que sim, é tranquilo de fazer os seus refactors. Para fazer o refactoring, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cobrir o seu código com testes. Se o seu código já tem teste, legal, toca para frente aqui, vamos fazer a alteração e beleza. Se o seu código não tem teste, você precisa fazer. André, mas eu não sei fazer teste, é difícil. É difícil, mas se você resolver refatorar, como eu disse no vídeo anterior, ou você tem teste, ou você tem coragem. Se você não tiver o teste, você vai ter que fazer o negócio na cara e na coragem. E dependendo da movimentação que você vai fazer no código, isso vai te complicar. E esse é um grande erro que a maioria dos devs iniciantes eles cometem quando estão nesse ímpeto, né, de não, vou mostrar trampo aqui, preciso fazer uma coisa legal. Tá? A gente faz as alterações sem medir o impacto das coisas. Se você não tem teste, você não tem noção do impacto. Você não sabe o quanto aquela mudança que você fez vai alterar as regras que já existem. Se você tem um grande conhecimento do código, é razoável fazer. Ainda assim tem um risco grande. Porque não é o fato de você ter um grande conhecimento do código que credencia você a fazer as coisas do jeito que você acha que é melhor. Não tem nada a ver. Se o sistema está funcionando em produção, você precisa respeitar o funcionamento dele atual. Obviamente, ninguém garante, se não tem teste, né, ninguém garante que ele está funcionando e que ele está 100% correto. Mas ele está rodando. Se você não tem um motivo para alterar, aí você vai colocar em risco. Como eu disse, por isso que é importante que você tenha um motivo para fazer essa alteração, que é para não alterar ao seu bel prazer aqui, né? Eu acho que isso aqui está feio, vou mudar. Então, ou você tem teste ou você tem coragem. Nesse caso aqui, eu recomendo firmemente que você tenha teste. Se você só tem a coragem, não tem jeito. Se você quer fazer, não sou eu que vou falar que não, mas saiba que existem riscos aí. E aqui, preciso passar para vocês um dos desafios que eu encontrei e que talvez você encontre aí no seu dia a dia também.
Existem situações em que, infelizmente, só dá para contar com a coragem para fazer alguns refactorings, né? Algumas vezes, não é incomum, você vai trombar situações no seu dia a dia onde o código não é testável. Ele, na situação atual, não é passível de fazer teste. Esse cara aqui é um exemplo. Então, veja que aqui o nosso handler ele recebe duas dependências por injeção aqui no construtor. Ele recebe a classe de repositório, né, por interface, mas ele está recebendo aqui o client da API do financeiro como uma classe concreta. Esse carinha aqui, eu deixei ele feito aqui, é só um exemplo, né, mas é uma chamada que usa HTTP client. Então, dentro desse cara aqui, existem uma conexão de rede aqui, que ele vai fazer a ativação de uma API externa, e depois essa API vai dar o retorno e a gente vai continuar o nosso processamento aqui. É um processamento síncrono, né? Eu vou chamar, vou esperar ele me devolver a resposta para eu poder continuar o meu processamento. E aí, essa dependência aqui, ó, ela está vindo como classe concreta. É um erro muito comum de quem não entende como funciona o mecanismo de injeção de dependência. Ou melhor, o mecanismo por si só ele funciona. Se você injetar uma classe concreta aqui no seu código, vai funcionar. Eu vou deixar um link, eu gravei um vídeo sobre isso, vou deixar ele linkado aqui em cima, caso você se interesse e queira saber mais detalhes, vou deixar na descrição do vídeo também. Dá para fazer, não é um grande problema. Assim, no seu código de produção vai funcionar. O mecanismo de injeção de dependência do .NET, ele aceita que você injete classes concretas. Eu acredito que frameworks também aceitam. Eu não acho que nenhum deles obriga a ser uma interface. Mas não é uma boa prática, isso tem consequências. Dá uma olhada no vídeo aí, você vai ver quais são os problemas que você vai enfrentar. Um deles é não poder fazer teste. Eu não vou conseguir mocar essa classe aqui. Eu não consigo trocar essa dependência. Eu sou obrigado a passar uma classe concreta financeira API Client. Eu não tenho como fazer a troca. Se eu tiver uma interface, eu consigo fazer essa troca. Eu posso usar um mock, eu posso criar uma classe falsa dentro do meu código aqui, que implementa essa interface e não faz nada. Eu posso fazer várias coisas. Com uma classe concreta não tem como. Então eu sou obrigado a usar. E aí, nesse caso aqui, você vai ser obrigado, como eu fui também, a fazer esse refactoring sem teste. Eu já tenho os testes prontos aqui, ó. Eu vou descomentar eles. E aí você vai ver qual é o problema. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. E vamos buildar aqui para você ver. Bom, daqui já dá para ver, né? A gente tem aqui a instância de cancelar a reserva command handler. E ela está recebendo aqui dois mocks, né? Um mock do financeiro e um mock do repositório. E aqui você já está vendo aqui que está dando erro, então, no mock da API do financeiro. Está dando erro porque eu estou mandando uma interface, né? Um objeto que implementa essa interface aqui, ó, mas o meu método não aceita isso, ele só aceita instâncias concretas. E aí esse já é o primeiro problema. E se eu tiver que fazer o teste aqui e passar um new financeiro API client aqui, ele vai passar pelo meu código. Obrigatoriamente vai tentar chamar o HTTP client aqui. E aí vai dar problema, não vou conseguir fazer esse teste. Então, nesses casos aqui, infelizmente só sobra coragem. Então não tem como fazer teste. Se não tem, você tem que primeiro viabilizar. Então, para esse caso especificamente, era só trocar aqui a interface. E aí lá na minha classe financeira API Client, já estava comentado aqui, né? Eu já tenho essa interface criada aqui, eu implemento ela aqui e beleza. O que pode acontecer no seu código? Pode acontecer que lá na sua injeção de dependência, você só estava injetando a classe concreta. E você vai ter que fazer uma alteração no código para injetar também a interface. Talvez você tenha problemas com o construtor da sua classe também. Porque daí, dependendo da instância, ele vai pedir o construtor de um jeito, de outro. Pode ter algumas alterações aí. Esse tipo de alteração você vai ter que fazer na coragem. Aí não tem muito o que fazer, infelizmente. Nessas situações, não tem o que fazer.
Se não dá para fazer teste, né? Aí não, ou você escolhe não fazer o teste, ou você encara com a coragem. Se for uma situação simples assim, só vou trocar aqui para uma interface, eu recomendo que você faça até para aprender. Né? E que você teste seu código depois, mesmo que manualmente, para ver se está tudo funcionando. Né? Não faz essa alteração sem testar não, que pode dar problema. Mas se for um negócio mais complexo, aí depende de quanto skill você tem para fazer teste, né? Aí você vai ter que assumir um risco de ter que fazer a coragem, como a gente já conversou. Então agora, esse teste aqui, ele builda. E vamos passar rapidamente pelos testes aqui, só para a gente entender o contexto da parada. Então ele está testando aqui, primeiro teste, retornar erro se não encontrar reserva ou cancelar. Então ele está fazendo o teste dessa situação aqui. Se ele retornar nulo aqui na reserva, ele vai devolver aqui a reserva de número tal não foi encontrada, que é o nosso assert aqui, ó, reserva número 11. O segundo teste, ele executa lá, ele valida o retorno, então ele vai executar o reembolso com sucesso aqui, estou conseguindo cancelar e recebendo um retorno lá com o valor do reembolso, que é essa última situação aqui, ó. Você receberá um reembolso de tanto, né? Sua reserva foi cancelada com sucesso. Você receberá um reembolso com valor X, mais o retorno aqui do décimo, que é o valor do reembolso. É o que a gente está fazendo o teste aqui. Estou passando aqui, é um outro método privado, né? Que executa o command e retorna o response. E aí, o teste do response é validar o valor do reembolso, que é o valor que eu passei aqui no parâmetro, né? E se ele gerou essa mensagem aqui. O segundo teste é que não deveria retornar reembolso. Se eu tiver com valor 0, eu tenho que retornar valor reembolso 0 e a mensagem não pode conter esse token aqui, né? Que você receberá um reembolso de X. Ele não vai entrar aqui, né? Porque o valor do reembolso vai sair 0. Então é esse teste aqui. E aí, se executar um erro, né, se acontece um erro lá no sistema financeiro, né, nosso sistema devolve um erro de cálculo, por exemplo, ele não vai retornar sucesso, e aí ele tem que dar essa outra mensagem aqui, ó, não foi possível cancelar a reserva, que é essa outra situação aqui. Ó. Então ele vai retornar aqui do financeiro, né, e ele vai checar aqui se o sucesso, se a API do financeiro retornou lá sucesso ou não, e ele vai fazer o cancelamento. Esses testes de baixo aqui são testes mais específicos. Eles estão testando o request que a gente envia para a API do financeiro. Já é um teste um pouco mais complexo, né? Porque eu preciso verificar se essa regra aqui de adicionar motivos está funcionando direito. Então, quando eu executo aqui essa chamada, eu preciso ver se, por exemplo, eu estou mandando as listas de motivo de cancelamento que eu recebi no request. Que é esse teste aqui, ó, com motivos pré-preenchidos. E aí, para poder fazer esse teste, eu preciso testar um mock. Já é um teste um pouco mais complexo. Não vou entrar aqui em detalhes, se você quiser ver como funciona, dá uma olhada lá na documentação do Mockil, que é o cara que eu estou usando para fazer os testes. Esse framework aqui, muito bom, por sinal. E eu estou fazendo a checagem para ver se a chamada do mock aqui está executando com o request com os parâmetros que eu quero. Então, que nesse caso aqui, com motivos pré-preenchidos, ele vai mandar aqui no criar mock financeiro. Opa, não é aqui no mock, né? No command. Ele vai criar uma lista aqui de motivos. Vou parar o debug aqui. E aí ele vai mandar 1 e 2, né? E vai criar como se fosse o request vindo da tela lá. E aí, quando eu chego aqui nesse teste, eu estou checando se veio esses dois motivos pré-preenchidos, né? Então, um count de 2, e se na posição 1 é o código 1, na posição 0, né? Código 1, na posição 1, código 2. E para cada outras situações que eu tenho aqui, né? Como por exemplo aqui 5 dias de antecedência, eu passo aqui o mock, né? Vou fazer o envio aqui do meu request, ele tem a quantidade de dias de antecedência, né? Para ver se aquela regra do cálculo de dias aqui está funcionando direito também. E outras regras aqui, estou checando lá a regra de adicionar motivo de falta de pagamento, que é esse cara aqui. Então estou vendo se eu passar aqui com 2 dias de entrada, se ele vai gerar motivo 15. Eu tenho que checar também se ele não vai gerar, se ele não vai entrar nessa situação aqui.
Eu quero ver aqui se eu falar que a reserva está paga, ou se eu passar a quantidade de antecedência maior do que 3, maior do que 2, né? Se ele vai gerar motivo de cancelamento zero. E o último cara aqui vai testar a última regra lá, se é o motivo do desistir, né? Se ele vai cair nesse if aqui. Então veja que eu estou fazendo vários testes diferentes, né, para situações do meu código. Estou tentando dar cobertura aqui nas regras que tem dentro do meu código, para poder executar o teste, para poder fazer o refactoring depois com mais segurança. Eu estou cobrindo todas as situações que o código me retorna, né? E caso eu faça alguma alteração, eu sei que o teste vai quebrar, então daí eu fico mais tranquilo. Vamos rodar esses testes aqui só para a gente ver. E aí rodou o teste aqui, eu deixei eles separados numa categoria diferente, só para ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Os testes já estavam prontos, né? Eu só descomentei, por isso que eles não quebraram. Mas agora a gente já tem cobertura que eu julgo ser suficiente. Pode ser que na sua situação aí, no seu dia a dia, você não consiga cobrir tudo que você que precisa, né? Mas isso é uma coisa importante de entender. Ter o teste não garante que tudo vai funcionar. Você tem que lembrar que quem está fazendo teste é você. Então, se você não entender o que o código faz, você não vai fazer um teste bom. Então, se você quer fazer teste, você precisa desenvolver outras habilidades. Falo isso direto aqui no canal. Tem que entender código, tem que saber ler, tem que conseguir entrar na cabeça da pessoa. O que ela imaginou, por que ela fez as coisas desse jeito. Então, não tem milagre, né? O teste não vai te garantir as coisas. É você que garante. Você está fazendo o teste e aí você coloca a sua garantia. De qualquer forma, é melhor ter um teste do que não ter nenhum. Então, se no final do negócio que você saiu com 2 testes e quer fazer refactoring, beleza. Você pode não ter cobertura de tudo, mas pelo menos você tem cobertura, alguma cobertura, né? Se seu teste está fazendo a coisa certa ali, né? É melhor ter algum teste. Então, não se preocupa não vou fazer teste aqui porque eu acho que eu não sei fazer. Não, faz o teste que você consegue. É uma habilidade que você vai desenvolver com o tempo, não vai brotar do chão, né? Uma hora você vai aprender. O que é sempre importante que você tenha em mente é aprenda a ler e entender o código. Se você não tiver essa habilidade, você vai ter dificuldade, não é só para fazer teste, não. Você vai ter a dificuldade monstra de fazer qualquer coisa na sua carreira de programação aí. Então, essa é uma coisa muito importante. Agora, vamos fazer a nossa alteração. Lembrando aqui que a gente precisa implementar um código que verifica lá, adiciona um tipo de motivo novo que é por Covid, né? E como a gente já tem os testes, vamos primeiro atender o requisito. Eu já deixei o código pronto aqui embaixo, né? Que é esse if aqui. Então ele vai olhar aqui o texto do outro motivo e vai, se tiver ali Covid ou pandemia, ele vai adicionar um código novo, que é o cancelamento por Covid ou medo da pandemia, código 17. Uma alteração bem simples, bem tranquila de se fazer. Esse é um outro ponto que eu quero reforçar aqui. Quando você for fazer o seu refactoring, lembra sempre que você precisa atender o requisito. O refactoring é secundário. Lembra que eu falei lá que é importante que você faça um link, né, do seu refactoring, aproveite alguma coisa que você está fazendo para abrir uma janela de refactoring. Então, eu vou fazer uma feature nova e o código está ruim, acho que dá para refatorar. Vou corrigir um bug? Talvez eu consiga fazer um refactoring aqui. Sempre junta as coisas, nunca faço refactoring solto. E aí, em ordem de prioridade, não saia refatorando o código. Primeiro você tem que atender o requisito. As coisas têm que ter a prioridade certa. Veja que você está aproveitando uma alteração para fazer refactoring. Não é o contrário, você não está aproveitando o refactoring para fazer a sua alteração. O que é mais importante vem primeiro. Atende o requisito, porque quando você tiver com o código pronto, você fica tranquilo. Você não tem mais problema. Mas imagina que você tem um dia para fazer essa atividade aqui. A gente tem o dedinho nervoso, que a gente vê código ruim, quer mexer. Não, porque isso aqui tá uma porcaria, já vou alterar aqui, porque essa lógica aqui, porque isso aqui podia ser feito de um jeito melhor, porque não sei o quê. Não sai fazendo isso. Atende primeiro o requisito, que vai te ajudar. Se você tiver ali 8 horas para fazer uma atividade, se você gastar 6 horas para fazer o seu refactoring, talvez você não consiga fazer tudo o que você queria.
A gente vai se perdendo nos pensamentos. É porque aqui, se eu mudar esse negócio aqui, movo para lá, e aí sai. E, principalmente se você não tiver teste, isso aí vai te complicar demais. Se você atende o... E aí quando chegar lá no final das 8 horas, ou sei lá, você gastou 6 horas para fazer esses refactorings, você nem terminou o refactoring e também não fez o que o requisito pedia. Você não fez sua nova feature, você não fez sua alteração de correção de bug lá. E aí quando você volta para o código, você vai falar, pô, agora tem que fazer, porque senão não vai dar tempo. E aí você vai correr para fazer a sua alteração, talvez você não faça lá direito, você não vai prestar atenção no detalhe, porque seu tempo ficou curto. Quando chegar no final das 8 horas, você não vai ter nenhuma atividade bem feita e nenhum refactoring bem feito. Então se for para escolher, escolhe fazer a sua atividade bem feita. O refactoring, assim, ele é importante, não digo que ele não é. Só que em ordem de prioridade, é melhor você atender o requisito. O código já está funcionando. Por pior que ele esteja. Quando você terminar, você pode escolher quando você para o seu refactoring. Se você já atendeu o requisito, você fica numa boa. E se o seu refactoring ficou ruim, você pode deixar ele do jeito que está. Você fecha a atividade, entrega e na próxima vez que você for mexer, aí você pode ter uma outra janela para fazer essa alteração. Então, não fica na gana de fazer as alterações correndo aqui. Não, porque isso aqui tá uma porcaria, eu vou mexer. Não. Primeiro, atende seu requisito. Depois, você faz os seus refactorings. Sua vida vai ficar bem mais fácil se você fizer as coisas desse jeito. Já colocamos aqui a nova feature. E aí, com a nova feature rodando, eu posso criar os testes aqui para completar a cobertura. Então, eu já tenho os testes prontos aqui. Da mesma forma que você não deve fazer o seu refactor antes de fazer a alteração, você também não deve fazer a sua alteração antes de ter os testes do jeito que o sistema está agora. Então, veja que a ordem das coisas é importante. Primeiro, nós criamos os testes do jeito que estava. Agora, eu adicionei minha feature. Depois que eu adicionei minha feature, eu adiciono os testes. Você pode, se você usa TDD, por exemplo, você pode também fazer o teste primeiro e depois fazer a feature. Isso é uma coisa interessante. Eu não vou colocar aqui porque daí já é muita coisa para você processar aí, né? E refactoring, e teste, e TDD, e talvez não seja muito natural para você. Então, vou deixar o negócio aqui devagar, né? Fizemos a alteração, depois fizemos o teste, completamos o teste. Se você faz a sua alteração antes de fazer o teste como o sistema está, você perde o gabarito. E aí você não vai saber como o sistema estava antes de você mexer. Então é muito importante que você primeiro, se você quer fazer refactor, primeiro você faz o teste, depois você altera. Se você não for fazer o refactor, você tem a opção de só fazer a sua alteração e só testar a sua alteração. Aí não tem problema, daí você pode fazer o seu teste depois, tudo bem. Agora, se você vai fazer refactoring, primeiro você cobre com o teste, certo? Não sai fazendo as suas alterações também, porque você vai se perder. Essa alteração aqui ela é muito simples, é só um if. Às vezes a alteração não é simples assim, às vezes você vai ter que mexer no fluxo. Isso aqui vem para cá, vem para baixo, isso aqui vem para cima. E aí, se trocar a ordem das coisas aqui, trocar o valor que atribui, pode dar problema. Então, você está mexendo numa coisa que você não sabe como funciona. Então, primeiro cobre de teste, depois você faz a alteração, depois você completa os testes. Segue a ordem da parada aí que eu acho que facilita bastante. Eu vou só quebrar um teste aqui, para a gente poder rodar aqui e você ver como é que funciona a parada. 11 testes. Nosso teste aqui quebrou. Eu alterei aqui para 11, né? Ele vai retornar código 17. E vamos rodar de novo aqui. Então, agora sim temos todos os testes rodando. Nosso requisito foi atendido. Estamos numa boa agora. Quais são os problemas, antes de pensar em refactor aqui, né? Quais são os problemas que tem aqui no nosso código? O primeiro deles é que essa regra dos motivos aqui, ela parece estar mais ligada ao sistema financeiro do que ao nosso sistema de reserva. Então, essa regra aqui, o motivo, quem toma a decisão em cima do motivo é o sistema de reserva. Logo,
eu acredito que quem deveria aplicar essas regras adicionais aqui seria o sistema financeiro. Mas no caso, na nossa situação aqui, e como foi comigo lá na minha situação de produção, não tinha como eu alterar o outro sistema. E como aqui a gente também não vai alterar. Eu só estou aproveitando para deixar o código um pouco melhor. O que a gente pode fazer nesses casos? Né? A gente pode começar a tirar o nosso código que parece fazer parte do outro sistema. Né? A gente começa a tirar ele de perto do core, ou seja, de perto das regras de negócio, de perto do fluxo, e começa a mover ele para fora, para o lado da infraestrutura aqui, que é a chamada do nosso método do financeiro. Em várias situações do seu dia a dia isso vai acontecer. A gente não lembra que você tem um tempo limitado para fazer as coisas. Né? Então, às vezes dá para alterar o sistema financeiro, aí é legal. Se você tem a disponibilidade, se você pode mexer lá, é interessante. Se você não pode, se você não tem tempo, aí começa a ficar difícil. Então, lembra sempre da prioridade. Agora que a gente já atendeu o requisito, eu posso mexer o que eu quiser. Né? Então eu preciso medir mais ou menos o tempo que eu tenho para fazer isso aqui, porque senão vai dar ruim, também não posso deixar o negócio pela metade. Então, para sempre para pensar nisso para avaliar. No meu caso aqui eu avaliei que não dava, que nem valeria a pena. Eu até poderia ter alterado o sistema original lá, mas eu não tinha tempo para fazer essa alteração. Então não fiz, é o que a gente vai aplicar aqui. Uma coisa que mostra que, só para provar o meu ponto aqui, né, porque às vezes estou falando aqui você não acompanhou direito, o teste te mostra, eu sempre digo que o teste mostra design ruim. Veja que aqui, ó, o sistema, o nosso System Under Test aqui, o SUT, né, o que a gente está testando, nesse teste aqui, por exemplo, é o handler de cancelamento, é essa classe aqui, ó. Eu estou testando a saída do método. Né? Ele vai me dar essa mensagem aqui, ó, não foi possível cancelar a reserva. Quem me devolve essa mensagem é esse método. Mesma coisa para os testes de cima aqui, ó. Ele vai retornar reembolso. Né? Nos testes de baixo aqui, ó, que eles estão nomeados já como gerar request, eu deixei até eles com um nome parecido, a gente está testando o request do reembolso. A gente está testando o request que é enviado para o sistema financeiro. Então veja que o System Under Test aqui, o código que eu estou testando de fato, não é mais a classe cancelar reserva sim the handler. O que eu estou testando agora é essa classe aqui, ó. Porque eu quero ver o que ela mandou para o sistema financeiro. Parece que está misturado, mas não está. E é por isso que esse código ele fica complexo. Eu sou obrigado a usar um mock verify com is, que já é um recurso um pouco mais avançado aí de mocks. Então seu teste fica complexo porque seu código está complexo. Se o seu código for simples, seu teste vai ser simples. Testar a classe de fluxo já é uma coisa um pouco mais complexa do que testar a classe de negócio. Mas esse teste aqui, visivelmente, está testando a coisa errada. A minha classe está fazendo coisa demais. Logo, minha classe de teste está testando coisas demais. Sou obrigado a fazer esse teste. Esse é uma grande demonstração daquilo que eu venho falando sempre no canal. Né? Seu teste mostra design ruim. Esse design é ruim. Vamos mexer nele, vamos fazer um refactor aqui para ele ficar um pouquinho melhor. Vamos mover esse código aqui do adicionar motivos para a classe request. Já que o meu teste do handler está testando a classe request, faz muito mais sentido que a adição desses motivos vá para lá. Porque se for para testar, eu testo diretamente a classe de request e eu não preciso ficar testando mais, não preciso colocar esse teste junto com a classe de fluxo. Então, ó, vou criar aqui um public void, né? E aí nesse caso aqui vai virar um void, mas ele vai fazer uma alteração nele mesmo. Né? Então eu já tenho aqui os dias de antecedência e os motivos de cancelamento que eu recebo lá da tela. Ele está enviando aqui o request, os dias e a classe de reserva. Isso aqui também é um bom indicativo aqui, se você quer olhar se o seu código está bom ou se ele está com bad smell, que a gente fala, né? Uma coisa ali que você acha que talvez não esteja legal. Quando você tem muito método private void alterando coisas por referência. Veja que ele está alterando o request aqui, né? Ele não altera nada. Até o nosso linter aqui, ó, ele fala que ele pode ser static, porque ele não altera nada da própria classe. Nada da instância dessa classe aqui.
Isso também é um bad smell, que é um indicador de que o negócio não está certo. Né? Não faz sentido eu passar um void, eu só estou picotando esse código aqui, ó, ele podia muito bem estar aqui em cima. Não faz diferença nenhuma eu ter esse if aqui ou aqui, ó. Eu só estou picotando o método para ele ficar menor. E isso não melhora seu código. Né? Não faz sentido nenhum ficar fazendo essas coisas aí. Então, nesse caso, o que a gente fez lá? Né? Eu fiz a troca aqui do status, eu estou enviando agora o status, não preciso enviar mais a classe de reserva, né? Porque a única coisa que ele checa aqui da classe de reserva é o status. E eu mando ele aqui para o request. Né? Os dias de antecedência já tem no próprio request. E os motivos de cancelamento também, então eu só passo aqui o status da reserva e o texto do outro motivo. Vamos inverter essa ordem aqui de novo, né? Já tinha invertido, vamos inverter de novo. Aqui eu acho legal, eu já tenho aqui esse construtor. Aqui eu posso matar esse outro construtor e agora sim eu posso só chamar aqui passando os dados. Eu prefiro sempre usar o construtor, porque eu acho que é melhor. Você pode não curtir, mas eu não gosto de fazer essas atribuições aqui desse jeito que está dentro da classe de fluxo aqui, eu acho ruim. Prefiro construir do lado de fora, mas aí uma preferência minha também. Às vezes faz diferença, às vezes não faz, depende muito do que você está fazendo aí. Aqui a gente vai passar o status da reserva, a quantidade de dias não preciso mais. E aqui eu vou passar o request ponto outro motivo. E aí agora vamos buildar o teste. Veja que então eu movimentei o código só para garantir, né, que a gente fez aqui, ó, o Visual Studio já deixou ele apagadinho para falar que não está usando, mas vamos apagar para ter certeza mesmo que não está usando. E aí agora a gente vai rodar o nosso teste. Então ele buildou e quebrou. Eu mexi na estrutura do código sem mexer nas saídas. Então nosso teste passou justamente porque eu garanti agora que eu fiz essas alterações e o resultado final não mudou. Então veja que não é uma movimentação tão simples, né? Fiz algumas alterações aqui, mas funcionou. O código continua, os mesmos testes, né, estão rodando aqui, o código continua funcionando. Essa é a grande tranquilidade de você ter o teste. Né? Você pode mexer do jeito que você quiser aqui. Se eu trocar aqui, por exemplo, se eu tirar o adicionar motivos e rodar os testes, a parada vai quebrar aqui no meio. Ó, todos os testes aqui que testam os motivos vão quebrar. Então eu fiz a alteração, eu garanti que está funcionando porque eu tenho um gabarito de todas as saídas. E agora é rapidão de mexer aqui, é muito mais simples. Claro que eu já estou com o código pronto aqui, é mais fácil também de mexer, mas é muito mais simples fazer com teste por causa disso. Eu não preciso ficar rodando a aplicação para testar para ver se está tudo funcionando. Né? Eu altero o código, rodo os testes, e o teste me garante que está tudo funcionando. É muito mais simples, é muito mais garantido. Agora o que a gente pode fazer? Eu posso tirar esses testes daqui. Então uma coisa que estava me incomodando é ter que fazer esses testes complexos com o is. Como eu já disse antes, se eu quiser entregar a atividade do jeito que ela está agora, eu posso entregar. Eu tenho uma rede de teste cobrindo aqui, não tem problema. Mas agora, se eu tiver tempo, eu vou mexer do jeito que eu acho que é melhor. Então, refatorei a classe, vou refatorar os testes também. E aí talvez meu teste fique um pouco mais simples. Eu já tenho aqui os testes movidos para essa classe aqui. Vou descomentar ela para você ver. Vamos comparar aqui os testes da classe do request. São os mesmos testes, né, com os mesmos nomes. Eu deixei eles com os mesmos nomes. Ó, se eu agrupar aqui, que eu não buildei, né? Ele vai aparecer aqui que tem outros testes. Vamos fazer uma comparação para ver o quão mais simples ele ficou. Então, lembrando aqui ó, que eu sou obrigado a fazer, por exemplo, request de reembolso com 5 dias de antecedência. Eu sou obrigado aqui a verificar se o request que foi enviado estava com 5. Né, que é o resultado do nosso cálculo lá. Então, ao invés de fazer esse teste com o verify, esse teste ele fica muito mais simples desse jeito aqui. Ó. Eu mando criar o request, mesmo nome, né? Mando criar o request com 5 dias de antecedência. Mesmo esquema lá, eu criei um private aqui para criar a classe, né? Para ficar mais fácil. É o mesmo setup de teste que tinha antes. Né? Eu mantive os setups.
Ó, só que aqui ele estava criando a classe de command, né, mas ele manteve aqui incluindo motivos. E na hora de rodar esse teste aqui, eu simplesmente faço um array com dias de antecedência. Simples assim. Outro teste, esse aqui talvez não precisasse ter mais esse teste, porque daí agora é só uma atribuição, né? A gente sabe que no outro handler aqui eu tive que fazer esse teste por causa da classe de negócio. Mas aqui, nesse teste aqui, ele ficou mais simples, não teria necessidade. Aqui já é diferente. Quando eu vou criar aqui com motivos pré-preenchidos, então eu estou incluindo aqui a lista de motivos, é o mesmo teste que eu estava fazendo lá. Ele está verificando se o request tinha 2 motivos, posição 0 igual a 1, posição 1 igual a 2. Mesmo teste aqui, ó. 2 motivos, posição 0, 1, posição 1, 2. Para todos os testes é a mesma coisa. Para esse teste aqui que é um pouco mais complexo, né? Que eu tinha que testar 2 situações. Eu tinha que fazer esse teste desse jeito aqui, ó. Né? Chamar ou verify 2 vezes. Né? Executar o mock, não sei o que. Aqui não. Eu simplesmente crio o request e testo diretamente o request. Vou chamar aqui, adicionar motivos. Então veja que os testes eles ficaram muito mais simples do que era antes. Eu tiro a necessidade de ter esses verify aqui, ó. É por isso que eu digo, eu vou apagar os testes aqui, porque daí a gente roda os que sobraram. É por isso que eu sempre digo que o teste de unidade, na essência, ele tem que ser sempre simples, rápido e direto. Se você está fazendo um teste muito complexo, é porque provavelmente o seu código está muito complexo. Não é exatamente o seu teste porque eu preciso usar, preciso saber como é que faz o teste do jeito XY, com mock, com stub, com mock de banco de dados. Cara, você não precisa disso. É muito raro que você precise. Na maioria das vezes, seus testes vão ser fáceis. O problema é que seu código não é fácil. E se o seu código não é simples, seu teste vai ser difícil. Presta atenção nisso. Você não precisa de recursos mega hiper avançados. Tudo que você precisa são de testes de código simples, né? De código que te ajuda a testar. Não é seu teste. Você não precisa de skills gigantescas para fazer teste. Não precisa conhecer o XUnit, o NUnit, o não sei o que Unit, aí não precisa, cara. Com o básico do básico você se vira em 90% dos casos. Vamos rodar os testes aqui, ó, substituir eles aqui, ó. Tá vendo que eles não rodaram, né? Então vamos rodar eles para ver. Eu não lembro se eu deixei eles quebrados. Não, já estava passando. Então, ó, movi todos os testes. Os asserts continuam os mesmos. Só que agora eu fiz um refactoring no teste. Então eu já tinha o gabarito, só que eu alterei o miolo para poder... o miolo agora do teste, né? Para poder deixar meus testes melhores. Então veja como o teste ficou mais simples agora. Eu só tenho 4 testes no fluxo. E a minha classe de fluxo faz menos coisas também. Eu não tenho mais método privado aqui, ó, não tem mais regra. A regra está em outro lugar. Então a coisa fica muito mais fácil. Lembra disso, não é que o seu teste tem que ser mega complexo, que você tem que ter mega conhecimentos de teste. Você tem que aprender a fazer código mais simples. É isso que vai te ajudar a fazer teste. As coisas estão interligadas. Esse é um dos pilares para mim do teste de unidade. Né? Saber fazer código bom, código simples. Código que resolve. E não é que você tem que fazer lógicas mirabolantes e aplicar design patterns que você viu no livro. E que não é sobre isso. Não é. É só dar a responsabilidade certa para as coisas certas. Cada coisa tem arquitetura sobre limites e responsabilidades. É saber onde uma coisa termina e a outra coisa começa. É simples assim. Não é tão complexo quanto parece. É só que a gente não aprende da forma certa. Já indo aqui para o nosso encerramento. Tem várias coisas que eu poderia fazer aqui, até deixei separado, mas já estourou o tempo aí. Acho que já deu pelo menos para você ver como é que funciona a dinâmica do teste com refactoring, ou melhor, refactoring com teste. Você ter a segurança de alterar. Veja aqui que depois que eu fiz os testes, eu praticamente não mexi neles. Por opção, eu resolvi refatorar, mas...
poderia não ter refatorado também, continuaria com o meu gabarito bonitinho lá funcionando. Tem outras coisas que eu poderia refatorar, como por exemplo, essa regra aqui dos dias. Eu poderia mover ou adicionar motivos aqui, que a regra dos dias é da reserva, né, do domínio. Eu poderia mover ou adicionar motivos para um método de builder aqui no Reembolso Request, né, e já aplicava isso aqui já na construção do objeto, não preciso nem ficar chamando, né, para não depender disso aqui. Mas poderia também entregar a feature do jeito que está agora, não teria problema nenhum, está cumprindo o requisito, que é o mais importante, e o código já ficou um pouquinho melhor. Não fica se preocupando quando você está fazendo refactor em fazer o seu código ser perfeito. Ele não vai ser perfeito. Você mesmo evolui, você mesma evolui com o tempo. Então, um código que você fez hoje, daqui a um ano você vai achar uma porcaria. É normal. Então não fica pensando em sempre fazer o perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que é: se você perder muito tempo polindo a maçã, você não vai comer ela. Você vai ficar esfregando lá, achando ela bonita e não vai comer. Ela apodrece e você não come. Então não fica perdendo o seu tempo com coisas que não vão te trazer benefício. Um refactoring que você faz ajuda. Um teste que você faz já ajuda. Não tenta resolver o problema do mundo todo sozinho, sozinha, de uma vez só. O sistema evolui assim como você evolui. Outras pessoas podem mexer, podem ter visões diferentes. Não fica se preocupando tanto com isso. O importante é que você tenha a noção aqui de que, espero que eu tenha passado isso para você, né, de que fazer refactoring com teste é tranquilidade, é sossego para a sua vida. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes não dá tempo, eu sei que você fica relutando ali para fazer seus testes, mas vale a pena. Vale a pena. E aqui eu estou te mostrando um exemplo muito simples, uma alteração muito simples. Mas isso aqui, direto, salva o meu dia. Salva o meu dia de eu ter que fazer uma alteração gigante. Porque tá cheio de erro ali. Às vezes nem tá cheio de erro, né? Um erro causa um problema gigante ali no sistema. E você fica com medo de mexer. Só que em algum momento você é obrigado a mexer, não tem como fugir. E o teste salva a gente nessas situações. É isso que eu quero que você entenda. E eu espero que eu tenha passado isso para você. Então, se você curtiu esse conteúdo, deixa um joinha no vídeo aí. Se você tem outras ideias de como que você pode aplicar refactoring, se você usa outras técnicas, deixa um comentário também aí no post. É bem legal trocar essa ideia com vocês. E se você curtiu muito esse conteúdo, dá um joinha no canal aí, assina o canal, que ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.